Salve, salve rapaziada, Ferrer na área, saca só. Imagina nascer em meio a uma guerra, sendo obrigado a servir o exército. E além disso, partir em uma viagem para reunir um grande poder na intenção de se tornar um rei. Pois é pessoal, o nome desse anime é Magi, Adventure of Simba. Como de costume, o nome vai estar no primeiro comentário fixado, então já dá aquela voadora no like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí, valeu! Começamos o anime com Eza, dando à luz a seu filho Simba, no reino de Partévia, enquanto várias pessoas em lugares diferentes percebem que naquele momento havia nascido um humano extremamente poderoso. Alguns anos depois, vemos um grupo de soldados tentando entregar para Badri, pai de Simba, uma recompensa por ele ser um herói de guerra, mas o homem recusa, como já havia feito antes, e descobrimos que ele tinha perdido uma perna durante a luta. Depois disso, Badri vai com seu barco pesqueiro até o alto mar e encontra Simba, escondido na jangada. Então, durante uma forte tempestade, o cara fica meio perdido, e o filho demonstra seu poder para a navegação, ao mostrar para ele o caminho correto. Após isso, mais 2 anos se passam, e vemos algumas pessoas correndo atrás de um espião do Império Rain, com quem o Império de Partévia havia entrado em guerra, porém o homem acaba conseguindo fugir. No dia seguinte, alguns cidadãos de Partévia ofendem Badri, na frente de Simba, o chamando de traidor, por conta dele não ter envolvido na nova guerra e seu país estar sendo derrotado. Isso deixa o nosso protagonista chateado, pois não conseguia entender os motivos do pai não se envolver dessa vez. E já pela noite, Simba encontra o espião desmaiado perto de casa, e Badri o ajuda, o acolhendo em sua humilde residência. Já pela manhã, o cara informa a pequena família que se chamava Darius, e que era um mercador sobrevivente de um naufrágio. E Badri inocentemente acredita nele. Assim o rapaz passa vários dias por ali, contando as histórias de suas viagens pelo mundo para o pequeno Simba, que fica encantado com aquilo. Até que um dia, enquanto seu pai estava fora, um grupo de soldados vai até a casa e encontra Darius, que finaliza todos com extrema facilidade. Depois ele captura o pequeno Simba e o leva até o centro da cidade, onde revela que na verdade era um oficial de inteligência do Império Rain. E lá ele usa o garoto como refém para conseguir um barco para sua fuga. Sua mãe fica desesperada ao ver aquilo e pede a ajuda dos demais aldeões, mas todos acabam se recusando a ajudar. Nessa hora, Badri surge, tentando suplicar a Darius que soltasse seu filho e depois se entregasse para o exército. Porém, como era um orgulhoso guerreiro de Rain, o homem se recusa, ameaçando finalizar Simba. O pai do nosso protagonista, ao ver o filho correr perigo, acaba com o espião com um golpe, demonstrando o quanto ainda era forte, mesmo após todos esses anos. E mesmo após esse ocorrido, Badri ainda é tratado como um traidor e acaba sendo espancado. Além disso, ele é forçado a se juntar ao esforço de guerra. Porém, antes de partir, ele mostra seu corpo coberto de cicatrizes para os aldeões que o ofendiam, falando que aquilo era guerra e que ela não trazia nada de bom. Em seguida, o pai do nosso protagonista se despede da mulher e do filho, até que alguns meses se passam e chega a notícia de que seu pai havia falecido no campo de batalha e somente sua espada havia sido recuperada. 9 anos depois, vemos que Simba tinha se tornado um jovem marinheiro e que o mundo continuava em guerra. Além disso, descobrimos que o Império de Partévia buscava conquistar uma estranha estrutura chamada por eles de Dungeon, e que lá continha um grande poder que possibilitaria que Partévia vencesse seus rivais do Império Rain. No entanto, todo o exército enviado para capturar a estrutura havia sido destruído misteriosamente. E em um belo dia, um senhor de idade vai até a cidade vender suas frutas, acompanhado de 3 jovens moças. Até que eles são atacados por bandidos, e nosso protagonista aparece, dando uma surra nos meliantes. Em seguida, Simba se oferece para trabalhar com eles e lhes dar segurança, já que os homens da família estavam lutando na guerra, mas o grupo diz que não teria como pagá-lo, e oferecem algumas frutas como recompensa por nosso protagonista tê-los ajudado. Nessa hora conhecemos Yunnan, um viajante que estava escondido em meio às mercadorias dos comerciantes, e que vai junto com Simba até a Vila Tisson, a vila onde nosso protagonista morava com sua mãe que estava doente. E lá percebemos também que Simba era bastante querido por lá. Yunnan é acolhido na humilde casa da família de Simba. Na manhã seguinte, o marinheiro sai cedo e deixa o viajante tomando café com sua mãe. Ezra começa a desabafar com Yunnan sobre Simba estar preso naquele vilarejo por conta dela, e pede para que o forasteiro guiasse Simba, caso algo acontecesse com ele, por conta das experiências do homem como viajante. Surpreso com o pedido, Yunnan vê uma borboleta brilhante passar diante dos seus olhos. Nesse instante, uma aldeã aparece, informando que Simba havia sido capturado por soldados de Partévia. Nisso vemos o comandante Dragul, dizendo para o nosso protagonista que ele tinha que prestar o serviço militar, assim como seu pai. Porém Simba se recusa, e diferente de Badri, ele é apoiado pelo povo que estava cansado da guerra. Dragul então ameaça a mãe de Simba, dando 3 dias para que o garoto se junte aos esforços de capturar a Dungeon. Depois do recado ele mete o pé dali. Já mais tarde, nosso garoto está falando com Yunnan, que enfrentar as Dungeons é quase certeza de morte, porém ele não tinha muita escolha, pois aquela era uma nação bélica,
onde as pessoas eram obrigadas a servir o exército. E Yunnan diz a ele que se ele quer que as coisas mudem, Simba deveria se tornar o rei daquele país. E nisso várias borboletas brilhantes começam a voar à volta deles. Logo a seguir, Yunnan vai embora, deixando Simba com o desejo de conquistar a dungeon e usar seu poder para se tornar um rei. Quando anoitece, Ezra entrega para o seu filho a espada de seu pai, falando que ele não precisava mais se preocupar com ela e que era para o seu filho ir atrás de realizar seu destino. Então, no dia seguinte, enquanto o comandante Dragu está reunindo com sua tropa para entrar na dungeon, Simba é o primeiro a invadir o local. Lá dentro, o marinheiro se depara com um ecossistema contendo criaturas aladas, que sem perder de tempo finalizam os homens de Dragu, e quando o próprio comandante está prestes a ser finalizado, Simba acaba o salvando. Logo, uma criatura alada ainda maior surge, e os dois são forçados a se esconder em uma caverna, de onde vem uma porta misteriosa. E Dragu sai correndo pra lá, mas a encontra fechada, e assim acaba chamando a atenção do monstro alado. Ele entra em desespero, e quando Simba o alcança, Dragu pensa em desistir, mas o jovem marinheiro se mostra motivado a conseguir o poder para ajudar o seu povo, e vence a criatura sozinho, deixando o comandante impressionado, boquiaberto. Assim que o monstro é derrotado, seu corpo desaparece, e surgem duas pequenas esferas que os rapazes usam como chave para abrir a porta. Lá dentro os dois enfrentam diversos desafios, e mais monstros estranhos, até que chegam em uma construção velha e suja, onde nosso protagonista encontra uma lâmpada mágica, que ao tocar, libera um Dijin, chamado Baal. Ao sair da lâmpada, o Dijin questiona qual dos dois iria se tornar o novo rei, fazendo com que os garotos duelem por aquele poder. Dragu se mostra superior com a espada, porém nosso protagonista o desarma, após um socão no meio da fuça. Desse jeito o comandante começa a levar uma surra, e passa a se lembrar da princesa Serendine, que na noite anterior havia pedido que ele voltasse vivo. Descobrimos também que mesmo com Serendine tendo se casado com o irmão mais velho de Dragu, ela continuava sendo o amor da vida dele. Sim, ele era talarico, desejava a mulher do próximo. E por esse motivo o comandante se recusa a desistir, partindo para cima de Simba. Porém isso não é o suficiente, ele acaba sendo derrotado. E vendo tudo aquilo, o Dijin aceita Simba como seu novo mestre, e então a dungeon desaparece, deixando apenas o rapaz e um enorme tesouro. Os soldados de Parthévia que aguardavam do lado de fora logo se aproximam para reivindicar o poder que o jovem conquistou, mas ele se recusa a entregar, e Yunnan aparece para ajudar seu novo amigo, lhe ensinando como se usava o poder de Baal, que estava ligado à sua espada. Em seguida ele manda Simba de volta para sua vila, onde descobrimos ter se passado 2 meses desde que o jovem marinheiro havia partido. E nesse meio tempo, a saúde de sua mãe havia piorado. Ao saber daquilo, nosso protagonista corre até ela, porém não adianta muito, ela acaba indo de base, pouco tempo depois da chegada dele, deixando o garoto todo desconsolado. Desse jeito, um tempo se passa, e descobrimos que após o Simba vencer aquela dungeon, outros prédios parecidos começaram a surgir pelo mundo, atraindo a atenção de aventureiros em busca de conquistarem seus poderes. Enquanto isso, Simba está à deriva no mar, onde acaba encontrando Hina, batalhando com um monstro, que tinha deixado sua irmã Pipirica desacordada após lançar o barco deles para o alto. Nosso protagonista, vendo a cena, resolve ajudar os irmãos, e usa seus novos poderes para derrotar a criatura, e sem grandes dificuldades. Em paralelo, vemos que Dragu está perseguindo Simba com sua unidade secreta de assassinos, pois havia recebido uma nova chance de seu irmão mais velho Barbarossa e do Imperador, onde eles deveriam capturar Simba para obter a lâmpada mágica. Voltando ao nosso protagonista, descobrimos que finalizar o monstro marinho era a tarefa que transformaria a Hina em um guerreiro perante seu povo, e assim ele esperava chamar a atenção de sua amada. Pipirica, que não viu Simba derrotando o bicho, já que estava desmaiada, fica animada pensando que seu irmão havia finalizado o monstro. Então os dois levam o jovem marinheiro até seu povo, na Vila Imuchak, e descobrimos que os pais dos jovens eram o líder daquela vila. E a princípio, Simba não é bem recebido por conta dos locais não gostarem de forasteiros. Mas após o garoto revelar que tinha sido ele que havia vencido a dungeon, o grande chefe passa a respeitá-lo. Depois Simba descobre que outra dungeon tinha aparecido não muito longe dali, e o nosso protagonista pede que o grande líder não deixe ninguém chegar perto daquele lugar, para não terem o mesmo destino que os milhares de soldados de Parthévia. Mais tarde vemos que todos da vila passaram a acreditar que Hina tinha vencido o monstro marinho, e por isso preparavam a cerimônia para transformá-lo em um guerreiro. E durante a noite, Simba é atacado por Jafar, um dos assassinos de Dragu. Mas nosso protagonista acaba dominando o vilão rapidamente, onde começa a interrogá-lo. Só que o cara logo é resgatado por seus companheiros, sem dar tempo de Simba descobrir quem estava por trás do ataque. Após isso, Hina se sente consumido pela mentira e resolve que iria se provar um guerreiro de verdade, vencendo a dungeon. Então ele parte para lá sozinho, escondido. Simba, ao saber daquilo, corre atrás dele para ajudá-lo, ao mesmo tempo em que vemos Yunnan observando o marinheiro à distância, com suas borboletas brilhantes. Dentro da dungeon, Hina encontra uma grande porta, quando é atacado por um caranguejo gigante. Para sua surpresa, Dragu aparece com seus assassinos, incluindo Jafar, que era o líder deles, e os vilões logo finalizam um monstro.
Em seguida, o comandante pega um cristal que surgiu do corpo da criatura e que servia de chave para a porta, e dá as costas para ir embora, pensando em emboscar Simba. Mas Hina se recusa a deixá-los ir e parte para cima deles para recuperar o cristal. O rapaz até demonstra ter um grande poder, porém ele acaba dominado pelos rivais, que estavam em maior número. Quando estava prestes a ser finalizado, nosso protagonista surge para salvá-lo mais uma vez. Assim, uma nova luta se inicia e Simba e Hina acabam sendo obrigados a fugir, deixando o caminho livre para Dragul e sua gangue usarem o cristal para abrir a porta. Lá dentro eles encontram um medalhão onde Valefor, o Djinn da vez, habitava, e o ser percebe que Falan, a feiticeira que acompanhava Dragul, estava usando um corpo falso e a transforma numa boneca russa. Então vemos que a mulher na verdade estava em Partévia, na presença de Barbarossa, o irmão mais velho de Dragul. De volta à dungeon, Simba e Hina chegam até a sala e o Djinn lança seu desafio. Consistia em capturar um gato e quem conseguisse isso ficaria com seu poder. Porém, caso ninguém capturasse o bichano dentro do tempo escolhido pelo Djinn, todos ficariam ali presos para sempre. O grupo passa um tempo tentando capturar o gato, mas sem sucesso, até que Simba sugere que todos trabalhassem em equipe, então consegue convencê-los de que ele não participaria da disputa. Quando os outros tentam cercar o bichano, o gato dá um grande salto para escapar, e nosso protagonista se aproveita disso para capturar o felino, deixando os outros furiosos. No entanto, Simba faz um belo discurso sobre ele querer usar esse poder para transformar o mundo em um lugar melhor, e pede para que os outros se tornem seus companheiros nessa jornada, deixando os demais acreditando que ele tinha nascido para ser um rei. Contudo, nessa hora, os assassinos começam a se desintegrar e seus fragmentos começam a formar uma criatura gigante. E vemos que aquilo era obra de Falan, usando magia negra à distância, por meio de uma bola de cristal. Vendo aquilo, o comandante Dragul tenta finalizar o ser antes que ele terminasse de se formar, mas Simba o impede, dizendo que iria libertar os 3 assassinos daquele feitiço. Quando a transformação termina, um ser parecido com o Minotauro surge, e Valefor diz que o monstro deveria ser destruído com um poderoso golpe no peito, para que assim pudesse libertar os outros 3 que estavam servindo de energia para alimentar a criatura. Então Simba parte para cima do Minotauro, arrancando um de seus braços, e quando ele tenta usar o poder de Baal, sua espada é arrancada dele, e Falan surge em seu corpo falso mais uma vez. Nessa hora, Barbarossa usa uma magia para falar com Dragul, e diz que sabia que o irmão amava a esposa dele. Além disso, ele fala que por conta do fracasso de Dragul em capturar Simba, ele merecia a morte, e isso deixa o comandante desconsolado. Enquanto isso, Simba e Hina se juntam para enfrentar o Minotauro, mas nosso protagonista acaba sendo capturado pelo monstro, e Dragul surpreende todo mundo ao atacar ele pelas costas, conseguindo libertar nosso protagonista. Depois ele diz a Barbarossa que iria sair vivo dali, para poder ir atrás do irmão e matar ele com as próprias mãos. Então o comandante e nosso protagonista se unem para distrair o Minotauro, enquanto Hina prepara o golpe final com seu tridente. E enfim conseguem dar um jeito na criatura, libertando os outros 3. Em seguida também, Simba consegue destruir o corpo falso de Falan, recuperando assim sua espada. Mas a verdadeira bruxa não deixa aquilo barato. Começa a conjurar monstro novamente. Dessa vez ela liga o coração de Jafar ao da criatura, de forma que o garoto morreria caso o Minotauro fosse derrotado. Então Simba tenta impedir que ela termine o processo, e acaba caindo dentro das lembranças do jovem assassino, descobrindo que ele havia sido forçado a finalizar seus pais tempos atrás. Vendo isso, Simba conforta a alma de Jafar para que o garoto se livrasse daquela culpa que sentia, e convida então a se juntar a ele mais uma vez. Assim ele consegue libertar Jafar, destruindo de vez a ameaça do Minotauro. Nisso, a bola de cristal que Falan usava para realizar suas bruxarias se racha, e vendo que tudo estava terminado, Valefor questiona quem ali seria o novo rei, e todos dali reconhecem Simba como sendo seu soberano. Desse jeito, nosso protagonista recebe os poderes do Djinn, e a dungeon então desaparece, deixando apenas os rapazes e um grande tesouro, como havia acontecido antes. E vemos que o povo de Imuchak os aguardava do lado de fora. Nesse momento, Dragul informa a Simba que iria voltar para o seu país, a fim de proteger sua amada Serendine. E quando ele vai embora, Dragul recebe o poder do Djinn por conta de ter sido abençoado com a graça do seu rei Simba. De volta à Vila Imuchak, Hina enfim se torna um guerreiro perante seu povo, e recebe enfim seu nome de guerra, Hina-Ho-Ho. Em seguida ele revela para o seu pai que iria embora da vila junto com Simba, para a tristeza de sua irmã. Já no dia seguinte, Hina vai com nosso protagonista e sua amada Rurumo pedir a bênção ao pai da jovem para que eles fiquem juntos, e também para pedir desculpas por estarem indo embora. E logo após isso, vemos Simba embarcando em sua nova jornada, após fechar um acordo comercial com Imuchak, o que o transformou em um famoso mercador e fez sua expedição ficar conhecido como Companhia de Comércio Síndria. Algum tempo se passa, vemos Rurumo tentando ensinar boas maneiras e como se comportar em uma negociação para Jafar e Simba, e dando uma canseira nos dois. Então logo o grupo chega até a cidade de Narpólia, que fica no Império Rain, o país com a maior economia do mundo.
Lá eles começam a comercializar os seus produtos, porém ao ver aquilo, 2 soldados se aproximam, falando que eles não poderiam fazer vendas ali sem que antes conseguissem uma autorização da Câmara de Comércio de Rain. E assim que os soldados se vão, um homem misterioso surge, querendo comprar todas as mercadorias de Simba, contando que trabalhava para a Câmara de Comércio, por isso não teria problemas em vender para ele. E nosso protagonista acaba aceitando a proposta, sem pestanejar. Já pela noite, Simba e seus companheiros estão passeando pela cidade e veem seus produtos serem revendidos por um valor muito maior e percebem que tinham sido enganados. Contudo, isso não incomoda nosso protagonista e apenas o deixa mais empolgado, pois desejava aprender mais sobre a arte do comércio. Depois ele manda que os amigos retornem para Imuchak para obter mais mercadoria e fiquem na Arpólia para resolver a burocracia na Câmara de Comércio. Então mais tarde, Simba encontra com um homem misterioso de mais cedo e o convida para um jantar, onde esperava aprender mais sobre negócios, e descobre então que o homem se chamava Harun e que ele era um mercador da grande nação marítima de Balbad. Harun fala para o jovem que ele deveria ter mais cuidado e não fazer negócio com qualquer um que aparecesse na rua. E ele questiona qual era o real objetivo de Simba. O garoto revela seus planos de acumular poder para se tornar um rei, e Harun diz que aquilo era uma imaturidade, lançando um desafio para o garoto, que consistia nele conseguir 1000 moedas de ouro em um mês, para pagar a taxa de admissão que era cobrada na Câmara de Comércio. E ele completa, dizendo que caso Simba conseguisse isso, ele lhe entregaria uma carta de recomendação, que era necessária para os novos membros da Câmara, e além disso, passaria a levar sua história a sério. Após isso, Simba fica pensando em uma forma de arrecadar dinheiro, e um mês depois, vemos o rapaz contando as histórias sobre suas façanhas em praça pública, para arrecadar as 1000 moedas. Quando o Harun chega e fica impressionado com o que o garoto havia conseguido, mesmo ele não tendo batido a meta. Simba pede a ele mais um tempo, pois iria conseguir o dinheiro, e a determinação do jovem faz Harun entregar uma grande sacola de moedas de ouro a ele, dizendo que iria apoiar o sonho do garoto. Nessa hora é revelado que Harun, na verdade, era Rashid Saluja, o rei de Balbad, e isso deixa Simba de boca aberta. Já em outro local, o Rumo continua a ensinar Jafar, que se mostra bastante desanimado com aquilo, e a mulher tenta motivá-lo a lembrar que ele havia prometido que faria de tudo para ajudar Simba. Depois o Rumo revela que logo iria dar à luz, e fala que Jafar iria ajudá-la no parto, deixando o menino desesperado. De volta ao nosso protagonista, vemos que o rapaz conseguiu a autorização da Câmara de Comércio, e o rei Rashid diz ao jovem para ele continuar contando suas histórias para o povo, pois assim ele ficaria famoso na cidade. Seria ótimo para os negócios. Enquanto isso no mar, vemos que Rurumo deu à luz a Kikiriko e Jafar passou a ser a babá da criança. Nesse meio tempo, Simba passa a se apresentar em um anfiteatro, conquistando grande fama. No entanto, o garoto começa a se preocupar com as pessoas que não conseguiam assistir às suas apresentações, e para resolver aquilo, ele leva o show para um grande coliseu. Logo seus companheiros da companhia Sindra retornam para Narpólia e são levados até o coliseu, menos Rurumo e Hina, que ficam para trás para descarregarem o navio, deixando Kikiriko sob cuidados de Jafar. Contudo, durante a apresentação, o pequenino acaba fugindo e entrando na jaula de um grande monstro que participava das lutas no Coliseu, e Jafar, decidido a salvar o bebê, começa a lutar com a criatura, se lembrando de tudo que passou até ali. O menino acaba levando um atraso na luta, mas sua determinação faz com que da adaga dele saia o poder de Baal, finalmente conseguindo derrotar a criatura, e então caindo de tão exausto. Mais tarde, o Rurumo está cuidando dos ferimentos de Jafar, e agradece ele por proteger Kikiriko, e dizendo também que ela considerava ele como seu filho, e o deixando emocionado. Já no outro dia, os companheiros de Simba conhecem a bela loja que seu mestre havia montado na ausência deles, e ficam impressionadas com aquilo. Após isso, Simba agradece ao rei Rashid pela ajuda e incentivo, e o homem se despede, dizendo para o Marujo que ele deveria escrever sua biografia e que quando ele visitasse Balbad, fosse até o Palácio Real, para que os dois pudessem tratar de negócios. E logo vemos que Simba escreveu sua biografia como o rei havia sugerido, e que aquilo possibilitou que as aventuras do nosso protagonista se espalhassem pelo mundo todo, o tornando mundialmente famoso. Alguns anos se passam e Simba parte com Jafar e Hina em direção ao belo reino de Sassan, para assegurar uma rota comercial com o país. Contudo, eles encontram um pouco de dificuldades, pois Sassan havia se isolado do mundo por considerar os demais impuros, por conta de seus costumes religiosos. Simba questiona um oficial do país o que ele poderia fazer para iniciar uma relação de amizade com Sassan, e é informado que deveria procurar Darius Leoxis, rei dos Cavaleiros de Sassan, o grupo responsável por conduzir o povo em suas crenças. E após algumas tentativas frustradas de se aproximar dos cavaleiros, o trio de amigos acaba desistindo, e indo até almoçar para pensar nos próximos passos. Lá o filho de Darius, Mistras, o encontra, pois gostaria de saber mais sobre o mundo exterior, já que sair para explorar o mundo era proibido em Sassan. E nosso protagonista entrega sua biografia ao rapaz, deixando Mistras maravilhado com as aventuras que o Marujo viveu.
No dia seguinte, o jovem tenta escapar do reino, mas acaba sendo surpreendido por Darius e os irmãos espartos. E após uma discussão, o jovem acaba levando umas bofetadas na cara pelo seu pai. Então Mithras vai novamente procurar Simba e lhe pede que o levasse junto em suas aventuras. Nosso protagonista concorda, mas com a condição de que o garoto não fosse escondido do pai. E isso faz Mithras tomar a decisão de abdicar do cargo de cavaleiro de Sasan. Instantes depois, Yuna aparece por ali, contando que após o surgimento de dungeons pelo mundo, outros conquistadores apareceram e alertando Simba que Darius era um deles. Em seguida ele desaparece e descobrimos que para ser livre de sua obrigação como cavaleiro de Sasan, Mithras deveria vencer seu pai em um duelo de vida ou morte. Assim que a luta começa, o jovem se mostra bastante habilidoso, mas isso não é suficiente para enfrentar o poder do Dijin que Darius possuía, e logo o rapaz é derrotado. Quando Darius está prestes a mandar seu filho de base, Simba o interrompe, demonstrando seu poder e lançando um desafio, que caso Darius derrotasse Simba, o cara poderia fazer o que quisesse com ele. Mas caso o jovem vencesse, ele levaria a Mithras, e Darius teria que fazer negócios com sua companhia Syndra. O Cavaleiro Rei aceita o desafio e uma nova luta começa, com os dois caras em pé de igualdade, até que Simba usa uma técnica chamada de Masou, que consistia em usar o poder do Dijin para revestir seu corpo, se transformando em um poderoso mago. Depois nosso protagonista acerta um golpe em Darius e causa uma explosão, e segue os outros no local, enquanto Simba leva o Cavaleiro Rei para as montanhas, onde demonstra mais uma vez ter um poder muito superior ao do homem, deixando Darius aterrorizado. Nosso jovem aproveita e diz que se quisesse fazer algum mal para Sasan, já teria feito, que estava ali apenas pois queria firmar uma aliança com o país. Em seguida conta os seus sonhos de construir um mundo melhor, e consegue convencer Darius a se juntar à sua causa. Mais tarde o rei revela para o filho que quando era jovem também sonhava em conhecer o mundo, e enfim dá permissão para Mithras partir com Simba, como forma de honrar a aliança entre os dois. Assim Mithras se junta ao nosso protagonista e seus companheiros, e Esparto, seu irmão mais novo, corre até ele para demonstrar toda a tristeza pela partida do mano mais velho, e o filho do rei diz que quando o irmão crescesse, o levaria para viajar pelo mundo também. Ao mesmo tempo, na sede dos cavaleiros, descobrimos que o motivo de Darius ter aceitado a proposta de Simba foi porque ele se lembrou de uma antiga lenda do povo de Sasan, que contava sobre um rei supremo que uniu o mundo todo, e que o cara associou a Simba. Longe dali, vemos Jafar informando que a próxima parada da expedição era no reino de Artemaira, onde só existiam mulheres. E ao navegarem por dois penhascos, que delimitavam as águas do reino de Artemaira, o grupo se depara com duas moças em cima de um pássaro gigante, que os desafiam a chegar no reino escalando um penhasco. Simba e Mithras ficam encantados com a beleza delas. Contudo, no meio da subida, nosso protagonista já se encontra exausto, e o rapaz tem a ideia de usar uma Masou para terminar de subir voando. Porém, Jafar se enfurece, advertindo o mestre de que aquilo poderia fazer com que as moças de Artemaira o vissem como inimigo. Desse jeito, eles continuam caminhando por vários dias, passando por diversos obstáculos, até que chegam na cidade, onde veem que as casas eram construídas na beira dos penhascos, e por isso as mulheres dali precisavam domesticar os pássaros gigantes. Então o grupo resolve ir até o palácio e encontra a rainha Mira de Anos Artemina, que trola eles com uma boneca, demonstrando todo o seu desprezo pelos homens. E Simba ainda piora tudo ao tentar seduzi-la, deixando a mulher ainda mais irritada e a fazendo ordenar que prendessem os forasteiros. Nesse momento, descobrimos que Mira também possui o poder de um Dijin, e assim que ela percebe que Simba também possui, ela toma a espada e o colar dele, retirando os poderes do marujo. Em seguida as mulheres tiram as roupas de Simba, Mithras e Jafar e os levam para um penhasco, onde uma das moças fala para Mithras que caso ele consiga sobreviver à queda e voltar para lá, ela cuidaria dele. Logo os rapazes são atirados lá de cima, enquanto Rina fica para trás para ser estudado pelas mulheres, devido a seu porte físico. No fundo do penhasco, o trio de garotos sobrevive à queda, porém não encontra uma forma de retornar para a cidade, e quando sentem fome, Mithras tira algumas previsões que ele carrega em seu turbante, mas a quantidade não era suficiente para alimentá-los. Já de noite, os três despertam de uma soneca, cobertos por um mar de serpentes, e inicialmente eles ficam assustados, mas no estilo Richard Rasmussen, Jafar fala que aqueles bichos seriam o alimento deles. E na manhã seguinte eles assam as cobras e começam a construir uma casa para se abrigarem da chuva e do frio, vivendo igual no Largados e Pelados. Assim Simba e Jafar começam a se adaptar àquela vida e esquecer do real motivo que os levou até Artemaira, enquanto Mithras continua fiel aos seus objetivos, muito por conta do que a mulher tinha falado para ele antes dele ser jogado. E uma noite após Mithras se aborrecer com a passividade dos outros dois e procurar uma forma de sair dali, o rapaz encontra um grande pedaço de carne, que aparentemente tinha sido jogado por alguém lá de cima. Contudo, ao contar aquilo para os amigos, os dois não parecem se interessar e apenas pensam em comer a carne. Nosso protagonista, ao preparar a carne, acaba encontrando algumas pedras preciosas presas nela.
mas novamente ele não dá atenção, por só pensar na comida. Isso deixa Mistras cada vez mais desesperado. Ao ver o amigo daquele jeito, Simba parece finalmente interessado pelo mistério e pede para ir até o local que Mistras encontrou a carne. Chegando lá, eles encontram vários outros pedaços do alimento jogados no chão, e sem demora, os pássaros gigantes de Artemaire aparecem e levam a comida embora. Após isso, carnes ainda maiores são jogadas no local, e os 3 rapazes se escondem nelas, conseguindo enfim sair dali. Assim descobrimos que as mulheres de Artemaire ordenavam que os homens que eram seus maridos atirassem pedaços de carnes no vale, pois as pedras preciosas se prendiam nelas, e quando os pássaros traziam de volta, ficava fácil recolher as gemas. Desse jeito, Jafar e Mistras correm para salvar Hina, ao mesmo tempo em que Simba vai até a rainha Mira para recuperar os amuletos, contendo o poder de seus Djinns. E a mulher demonstra também dominar a técnica de Masou, iniciando uma luta entre os dois, que é bastante equilibrada, devido aos poderes de Baal e do Djinn da rainha. Então nosso protagonista muda sua forma para usar os poderes de Vallefort, lança um ataque que faz com que a rainha se mova mais lentamente, sem que ela perceba. E assim ele consegue dominar a luta e derrotar Mira. Já no dia seguinte, a rainha anuncia que aceitou o convite de cooperação comercial que Simba ofereceu, e ainda disse que mandaria uma diplomata para acompanhar o nosso protagonista. E ao saber que Simba pretendia formar uma grande aliança para trazer paz ao mundo, Mira conta a história do lendário mage de Rain, que possuía mais de 200 anos e que tinha ajudado aquele império a prosperar. Além disso, ela fala que esse mage moldava o rumo da história, escolhendo quem iria reinar, e com seu imenso poder esse ser poderia criar construções do nada, de forma que as dungeons apareceriam ao redor do mundo, só podiam ser obra do mage. E isso faz Simba associar essa figura lendária a Yunnan. Em seguida, Hina é libertada após passar todo aquele tempo sendo experimentado pelas mulheres da cidade, se é que vocês me entendem. E Mistras fica com inveja dele. Então o rapaz e o Simba decidem ir visitar o playground da cidade, onde poderiam se divertir, e são surpreendidos ao ver que é os homens que proporcionam essa diversão por lá. Na manhã seguinte, os 2 garotos estão completamente enojados com a experiência do dia anterior, e o grupo de Simba conhecem Parcini Pratemia, a diplomata que iria acompanhá-los. Depois a rainha Mira apresenta a eles suas inúmeras filhas, deixando os rapazes impressionados. E a mais nova entrega para Simba uma pena, que era o símbolo dos deuses. E a primeira temporada encerra de volta a Narpólia, onde Simba faz uma comemoração para festejar os acordos que conseguiu firmar em sua viagem, e também para apresentar os novos membros da equipe da companhia Sindria, dando assim mais um passo em seus planos para se tornar um rei. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Caso você tenha gostado do vídeo, não esquece de dar aquela força deixando o like e de se inscrever no canal. Isso me ajuda muito, demorou? Um abraço a todos, fiquem com Deus e valeu!